Muito bom dia a todos. Estamos começando hoje programa Política em Série, onde estamos aqui pela primeira vez, direto da Escola Estadual Professor Miguel Monteiro, nos canais TV Pará e blog No Mundo da Notícia, onde a partir de hoje estamos fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. E dando início a esta trajetória, estamos hoje com o pré-candidato a vereador, Iris Marques Alves Pereira, pré-candidato pelo partido PRP, Partido Republicano Progressista. Iris Marques, gostaria de, primeiramente, dar o nosso bom dia, agradecer pela sua presença, tá certo? Você, como um jovem aqui do nosso município, pré-candidato, tem suas intenções políticas e te desejamos, cara, uma boa sorte. Obrigado. Nessa carreira, nessa trajetória. Gostaria que você falasse um pouco de sua vida pública. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade. Primeiro, elogiar a iniciativa de vocês, que criar um canal onde aqueles que pretendem iniciar a vida política ou que já têm a vida política estabelecida no município, mostrar suas propostas, até porque na política é aquela troca, quem paga mais ganha mais votos. Então, na hora que você expõe o candidato a mostrar o que ele pensa sobre o que ele pretende trazer para o município, o idealizar como projeto, isso é uma exposição muito grande, que na minha opinião é extremamente positiva. Já sobre a minha trajetória política, eu acredito que o meu primeiro passo para iniciar a trajetória política no município de Parazinho foi nessa escola aqui, né? Nesse espaço aqui onde a gente está hoje. Eu fui o primeiro presidente do Grêmio Estudantil da história dessa cidade. Então, organizei os primeiros movimentos estudantis aqui, alguns jovens participaram de congressos no estado e também eu organizei a primeira mobilização na frente da Câmara Municipal para cobrar a meia entrada, a aprovação da lei municipal, cobrando a meia entrada dos alunos em eventos festivos, esportivos. E eu lembro na época, o presidente da Câmara, que era Marineto, a gente não foi muito bem recebido, mas aí dá até para entender que a gente vê resquícios de uma velha política no município de Parazinho, Verdade. que compreende que a juventude não merece crédito, né? Não merece credibilidade. E aí por isso que a gente vê os mesmos políticos de sempre fazendo a nossa política, não dando novas oportunidades. Além disso, em torno de 16 anos, eu comecei a militar nos movimentos sociais a partir do Sindicato de Trabalhadores Rurais. E aí, no decorrer desse período até hoje, algumas das políticas públicas que são desenvolvidas no município tiveram a minha participação de uma forma direta e em algumas até de forma indireta. Vou citar um exemplo aqui. O município hoje tem mais de 350 cisternas de placas. E aí essa minha atuação junto a esses movimentos sociais fez com que eu intermediasse a vinda dessas cisternas para a zona rural do município. Sem se falar em vários projetos do governo federal e do governo do estado, que também foram intermediados como contrapartida do meu esforço, da minha representação representando o município, também tem a minha participação. Além disso, como professor, 10 anos no ensino médio como professor, eu dei 3 anos de aula como voluntário. Então, eu considero isso como uma forma política de ser voluntário, de ser cidadão. Quando a escola estava passando por problemas físicos, estruturais e financeiros, eu ofertei o meu trabalho durante 3 anos para dar aula aos alunos do ensino médio, né? Com muita deficiência, com muita dificuldade, mas no momento era aquilo que eu podia oferecer, já que eu não tinha outra coisa para oferecer.
além disso, os sonhos e vontade que eu tenho de construir um Parazinho melhor. Tudo bem, isso aí. Nós queremos também perguntar para você o seguinte: quais suas pretensões sobre saúde, educação e segurança em nosso município? Logo porque a gente está vendo que o nosso estado está passando uma crise, vamos dizer assim, na segurança pública, né, que já foi decretado estado de calamidade pública em nosso estado há mais de ano, né? E nada foi feito. E a gente já está vendo onde está chegando, onde chegou, principalmente a nossa capital, né? E além da capital, vários municípios estão também nessa situação. E aqui para a nossa cidade, você chegando à Câmara Municipal, você teria alguns projetos para melhorar a segurança pública de nosso município? Bem, respondendo a pergunta contextualizada, a educação, a saúde e a segurança, elas estão relacionadas, né? Não são instâncias separadas. Isso. Né? O que acontece numa influencia noutra. A exemplo disso é quando a gente tem uma educação deficiente, essa educação ela reflete diretamente na segurança. Eu lembro muito bem que eu dei aula aqui em 2006 nessa escola, numa turma de terceiro nível da EJA. E eu lembro muito bem que um dos meus alunos que se envolveu com as drogas e chegou a óbito, que morava ali na Rua do Bujão, bastante conhecido de todos, não vou citar o nome em respeito à memória dele. E da própria família? E da própria família. Mas ele foi um jovem que vinha das camadas mais pobres do município, teve menos oportunidade, e aí quando uma área é deficiente, abre precedente para que você se envolva noutra área, né? Fica uma mente desocupada. Verdade. Então, eu percebia que quando eu chegava aqui, o quadro de professores era muito pouco, né? Os alunos tinham um desinteresse muito grande pelas aulas, mas não por culpa deles, por culpa da estrutura da educação que não oferecia as condições suficientes para uma educação de qualidade. Isso gerou com que muitos se desinteressassem pelos estudos e chegassem a desistir dos estudos. Então, outra coisa, quando você não trabalha a questão preventiva na saúde, muitos jovens hoje, quando não tem uma orientação correta sobre os danos que as drogas podem causar, naturalmente essa curiosidade é maior do que o cuidado que era para se ter preventivamente para que ele não se envolvesse com as drogas. Então eu considero que a educação ainda é o caminho correto e mais curto para que a gente tenha uma educação de qualidade, para que a gente tenha uma saúde de qualidade e uma segurança de qualidade. Além disso, não pode ficar só a cargo do município a responsabilidade de cuidar da educação do município e da segurança e da saúde. Nós temos o governo federal e o governo do estado que são corresponsáveis por essas instâncias. Então, é importante de que o município seja equilibrado, mas que o estado e que o governo federal também contribuam com a sua parte. Como projeto, trabalhar dentro das salas de aula a questão da segurança, né, junto com o PROERD. O PROERD já é um programa estabelecido pelo governo do estado, que precisa apenas de uma contrapartida do município para que esses policiais venham para o município e trabalhem em oficinas com os pais dos alunos e com os alunos sobre a importância de não se envolver com as drogas e sobre a importância também de prevenir o primeiro contato de crianças e adolescentes com as drogas. Então seria uma forma muito interessante de institucionalizar um projeto municipal, pegando como modelo o PROERD, para que essa campanha seja contínua na sala de aula, desde a criança na creche, ao adolescente no ensino fundamental, ao jovem no ensino médio. Tudo bem, Iris. Iris, eu vejo hoje, infelizmente a gente ainda vê isso no nosso país, eu já tenho avistado casos aqui também na nossa cidade, sobre as nossas crianças, né? Principalmente você saindo aqui, digamos, não no centro, mas nas periferias aqui da nossa cidade,
Tipo, por exemplo, a Rua do Cemitério, que a gente vê hoje, que é um setor onde moram muitas crianças carentes. E eu mesmo, como morador daqui, me sinto assim, eu acho que está na hora de alguém, né? Alguns políticos, sei lá, verem mais a área dessas crianças. E você, como pré-candidato, chegando lá, o que você pretende, como você pretende administrar para essas nossas crianças? Certo, essa é uma boa pergunta e até tenho até mais propriedade para falar, porque eu fui conselheiro tutelar durante 8 anos e eu presenciei muitos problemas relacionados à área da infância e da juventude, né? Muitas delas estavam relacionadas à falta de condições sociais que essas famílias tinham para educar seus filhos. E aqui muita gente interpreta que os pais são culpados da indisciplina que os filhos têm hoje. Em parte eu até concordo, mas boa parte é a falta de estrutura, porque imagine só, uma mãe que não tem um teto adequado para seus filhos. Quando chove, a água cai dentro de casa, de manhã ela tem o que comer, mas na hora do almoço ela não tem. O pai sai para trabalhar, consegue o dinheiro da janta, mas o do café da manhã ele tem que correr atrás. Então tudo está relacionado. Quando uma criança está num ambiente onde ele não tem uma moradia de qualidade, ele não tem comida, e às vezes, muitas vezes, a comida a refeição que ele faz é a merenda da escola. E aí isso fica muito difícil para que você tenha uma criança concentrada na sala de aula, uma criança que tem um comportamento que a sociedade cobra dele, que ele deve ter, que é muito simples, olha só, é como se fosse uma matemática. Se você tem uma estrutura familiar adequada, condições materiais para a manutenção da sobrevivência suficientes, as possibilidades de êxito dessa criança são muito maiores. Quando isso falha, isso reflete diretamente na escola, isso reflete diretamente na vida social dessas famílias. Verdade. Então, falta muito a preocupação com a criança e o adolescente, mas principalmente com essas famílias. Porque se a família tem condições suficientes para se manter, essas crianças também vão ter um futuro mais adequado. Então, falta, na verdade, projetos de lei que abranja toda a família. E aí, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da sociedade em geral, do poder público e de todas as instituições zelar pela moradia, pela segurança, por tudo quanto um ser humano precisa para sobreviver, todos nós somos responsáveis. Então, na verdade, depende tanto do poder público como da sociedade fazer sua parte em relação às crianças e os adolescentes. Mas, sendo mais objetivo, quando se trata de criança e adolescente, o esporte, e aí que é um jargão hoje que todos os políticos usam o esporte, e no final das contas, a maioria não consegue cumprir na prática. Desculpa, tipo assim, ele usa o esporte, mas aí, passado 4 anos, você vê que ele não usou o esporte. Isso é algo que já Você vem... entendeu mais ou menos? Isso vem viciado há mais de 30 anos no município de Parazinho, que o esporte é levantado como uma bandeira política por todos os políticos, esse candidato a vereador, prefeito, e na prática o discurso não condiz com a prática. Mas, para que eu não repita os mesmos erros, eu estou dizendo, aqui vou dizer o que eu acho que crianças e adolescentes, qual seria o caminho para eles? Um caminho para que eles não se envolvessem com as drogas, um caminho que eles não se envolvessem com a criminalidade. Seria o esporte. E aí eu não quero ser mais um que citou o esporte e na prática não vai fazer. Então, o que eu pretendo é o seguinte, é bem simples. Quando você amarra um valor a partir de lei destinado para alguma coisa que acontece no município, independente da bandeira partidária, todo prefeito vai ter que cumprir. Então, minha ideia não é construir prédio, minha ideia não é construir elefante branco para depois, por falta de manutenção, ficar de portas fechadas. A ideia é, o município recebe uma arrecadação mensal de ISS e ICMS. Eu chegando à Câmara, meu projeto de lei vai ser para que as prefeituras, o Executivo Municipal, seja obrigado a destinar 10% de toda a arrecadação do ISS e ICMS voltados para atividades esportivas.
porque se isso tiver aprovado em lei, independente da bandeira partidária, todos os prefeitos são obrigados a cumprir. Então é um projeto de lei que fica aprovado que 10% de toda a arrecadação que entra no município seja investida na área esportiva. Isso, principalmente o atletismo, porque na hora que uma criança saiu da escola pela manhã e à tarde ele está correndo, está saltando, ele está fazendo qualquer atividade que fisicamente cobre dele, mentalmente cobre dele, o judô, o jiu-jitsu, o karatê, que ele aprenda a ter disciplina. Quando ele pisa no tatame, ele tem que pedir licença ao mestre, ele tem que fazer reverência ao espaço onde ele está pisando. Isso é muito importante, porque se ele aprender a respeitar o professor no tatame, ele vai aprender a respeitar o professor na sala de aula, ele vai aprender a respeitar o pai na casa dele. Então, isso, além de ele estar com a mente ocupada, além de ele estar fazendo uma atividade que cobra fisicamente, como eu já falei, e mentalmente dele, ele vai estar aprendendo também a saber o que é cidadania, né? O que é respeito ao próximo, o que é hierarquia. Isso é o que falta nas nossas crianças e adolescentes hoje, é isso. Está tudo muito banalizado, todo mundo faz o que quer, a hora que quer, as famílias desestruturadas e os governantes só assistindo o que está acontecendo. Ninguém faz algo prático para mudar essa realidade. E eu acredito que o esporte, principalmente nas duas áreas que eu citei aqui, mas claro, o vôlei, futsal, o futebol, tudo isso é importante. Mas aí você trazer atletismo e artes marciais para ocupar o tempo ocioso fora da sala de aula de crianças e adolescentes, isso seria um caminho muito interessante para evitar criminalidade, drogas e desrespeito na sala de aula e em casa com os pais. Verdade. Iris, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Eu acho que essa pergunta aqui é um pouco fora dos padrões, em termos assim, digamos. Porque é o seguinte, a gente tem hoje, são 9 vereadores em nossa cidade, não aqui, vamos dizer assim, não desrespeitando nenhum dos 9, porque se estão lá, chegaram lá é porque tiveram méritos, né? A população escolheu, então estão lá. Mas, infelizmente, a gente tem visto no centro de nossa cidade muitas reclamações por falta, vamos dizer assim, de moral, até mesmo ética, respeito, com os próprios, entre os próprios vereadores, nas reuniões que acontecem aí na Câmara Municipal. E, assim, eu gostaria de saber de você, o que você pretende, o que você pretende fazer para trazer de volta a moral e a dignidade na Câmara Municipal, que é uma casa que a gente sabe que é de todos nós, e com certeza nós sabemos que ali é uma casa para ter respeito. Não para ir para ali, eu acho que é o seguinte, eu não quero aqui, sei lá, dizer que fulano é isso, fulano é aquilo, nada. Sou contra nenhum. Mas eu acho que está na hora de mudar isso aí, está na hora de se ter reuniões na Câmara Municipal para ter respeito ao povo. Não você ir ali só para machucar A ou B. Então, a pergunta, refazendo para você, o que você pretende fazer para trazer de volta a moral e a dignidade na Câmara Municipal? Essa é uma excelente pergunta. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é um termo muito utilizado na educação, que é a minha área, que é praxe, foi uma palavra muito utilizada nas obras de Paulo Freire, grande educador, patrono da educação brasileira, que a praxe é basicamente, essencialmente, o que você fala tem que ser a sua prática. Então, o que está faltando na Câmara Municipal, isso é hoje. Há muita promessa no período de campanha, que tudo vai mudar, que vai lutar por um Parazinho melhor, que Parazinho precisa de moralidade, que Parazinho precisa de projetos. E aí, quando a gente chega na prática, as sessões, isso, claro, sem desrespeitar nenhum dos nobres colegas que estão lá, que são cidadãos, com erros e defeitos como eu, como qualquer outro cidadão. Porém, as sessões da Câmara Municipal se transformou em um ringue para que cada um atacasse as qualidades e os defeitos pessoais dos seus oponentes. Enquanto isso, o povo fica à margem e os projetos e os requerimentos de leis não acontecem porque os vereadores estão muito preocupados em ou se defender
ou procurar defeito, falha na vida dos outros para atacar. Eu acho que essa falta de moralidade, que ela está diretamente relacionada à compra de votos. Vou ser mais claro. Na hora que um candidato chega, hipoteticamente, na sua casa, ele diz para você que a primeira coisa que pergunta para abordar você é perguntando o que é que você precisa. Por essa pergunta, a crise moral e ética ela já está bem estabelecida, porque na hora que pergunta o que você precisa, já não está perguntando o que você precisa para o município, mas o que você precisa para você individualmente. E aí vai querer sanar sua dificuldade com um milheiro de tijolo, vai querer sanar sua dificuldade com um exame médico, que é um direito que já tem que ser estabelecido, que não pode ser trocado por barganha de voto. Vai perguntar o que você precisa para sua filha, ou para seu filho, se ele precisa de uma mensalidade de um curso para pagar. E aí são coisas que ele está oferecendo naquele momento que o município deveria oferecer e deve oferecer, e a Câmara Municipal, através dos projetos de lei, naturalmente, sem que isso sirva de troca para voto. Então, na hora que o eleitor vende o voto dele, ou na hora que o candidato faz sua campanha em cima da compra de votos, quando ele chega na Câmara, ele não deve mais a ninguém. Simbolicamente, ele não deve mais a ninguém, porque ele comprou a confiança dele estar lá, ele comprou o voto. Então, por isso que a minha campanha vai ser diferente. O que é que eu pretendo para moralizar? Primeiro, fazer uma campanha sem comprar voto, que é o que a lei diz, mas não é cumprido. Então, eu vou fazer uma campanha de pé no chão, vou fazer uma campanha com propostas, inclusive tem uma página no Facebook com o meu nome, onde essas propostas vão estar sendo apresentadas, e eu quero que as minhas propostas sejam analisadas pela população como possibilidade de que eu mereça estar lá na Câmara. Enquanto o eleitor vende o voto e o candidato compra o voto, essa crise moral e ética que a gente vê hoje na Câmara, ela vai continuar hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Então a gente tem que romper. Isso é um círculo vicioso que deve ser interrompido urgentemente. E eu estou me propondo me candidatar sem dinheiro, sem repetir o que essa velha política vem fazendo historicamente no Brasil, como uma forma de moralizar. Porque na hora que eu chego na Câmara sem comprar um voto, então eu sou obrigado moralmente e eticamente a fazer a minha parte, a correr atrás. Se a prefeitura, o orçamento não dá, o orçamento da Câmara não dá, tem instituições sociais, tem embaixadas de outros países, tem outras instituições que oferecem recursos e projetos que um ofício bem elaborado, com uma boa justificativa, uma boa fundamentação, você tem como trazer recursos, projetos e ideias para ser colocadas em prática no município, sem depender exclusivamente do orçamento da prefeitura. É verdade. Então, Iris, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Programa Política em Série, Política em Série, e nós agradecemos a você pela sua presença, tá certo? E que você seja muito feliz nessa caminhada, que tudo dê certo. Obrigado. A gente sabe que a batalha é grande, né? A luta é grande. Então, a gente gostaria de agradecer a você e para as suas considerações finais, pode ficar à vontade, os microfones estão abertos para você. Certo, como eu disse no início, agradeço demais a oportunidade que está me sendo dada. De verdade, não é porque é um período eleitoral, mas assim, eu acho muito louvável essa ideia, porque tem vereadores na Câmara Municipal que nem chegam a discursar em cima do palanque e passam 4 anos de mandato e as únicas palavras que se escutam de determinados candidatos é sim, senhor presidente, e não, senhor presidente. Ou para aprovar ou para reprovar algum projeto, mas nem justificar o porquê se justifica. Então, eu acho que a gente merece muito mais. E isso não estou falando diretamente da minha pessoa, mas tem tantas pessoas jovens que estão entrando na política pela primeira vez, nesse mandato especificamente, que merecem uma oportunidade. E uma coisa que eu quero dizer hoje é assim,
me deem o benefício da dúvida. Se muitos dizem que todo político mente quando quer entrar na vida política, que todo político rouba, que todo político é ladrão, que ninguém merece confiança, então eu digo hoje, publicamente, com muita coragem, me deem o benefício da dúvida e depois vocês me cobram se eu correspondi ou se eu frustrei as expectativas de vocês. Tá certo. Então, portanto, Iris, mais uma vez, muito obrigado. Aí foi a entrevista que tivemos no início desse programa, né? Que vamos continuar, juntamente com o blog Parazinho na Mídia e TV Pará. E na próxima entrevista, a gente estaremos aqui com outros candidatos, quem sabe a prefeito e vice-prefeito, e até mesmo a vereadores. Então, queremos agradecer primeiramente ao nosso entrevistado, Iris Marques, e também a Maria Elita Cosme da Silva, né, que é diretora aqui da Escola Estadual Professor Miguel Monteiro, por ter nos cedido esse espaço. Agradecer também a TV Pará, tá certo? Então, nós estamos encerrando aqui essa entrevista de hoje e prometemos voltar a qualquer momento com mais pessoas aqui para a gente entrevistar e levar a notícia até você. Esse foi Adelson Silva, diretamente da Escola Estadual Professor Miguel Monteiro. Um bom dia a todos e até uma outra oportunidade.